Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós vamos começar o estudo relacionado a funções lógicas, começando pela função lógica OR ou OU. De uma maneira bem simples, essa função ela vai executar o que a gente chama de soma booleana de duas ou mais variáveis. Então, inicialmente, para a gente entender o comportamento dessa função lógica, nós vamos construir a tabela verdade, levando em consideração um mínimo de entradas possíveis, que são duas entradas, e analisar como que deve ser a saída, considerando cada possibilidade dessa entrada. Então, inicialmente aqui eu vou colocar a tabela verdade, tá? Considerando apenas duas entradas A e B, e tem a minha saída x, que vai ser a saída da função lógica. Vou colocar aqui todas as possibilidades das minhas entradas. Tá? Essa construção nós já vimos no vídeo passado. E vamos colocar a saída em função de todas as entradas. Então, a função lógica OU, tá? A ideia dela é que a saída vai ser nível lógico alto se pelo menos uma das minhas entradas for nível lógico alto. Tá? Então, basta que uma das minhas entradas seja nível lógico alto, seja igual a 1, para que a saída seja 1. Com isso, o único caso que a saída vai ser igual a zero é quando todas as entradas são iguais a zero. Tá? Essa é a ideia da soma booleana, da função lógica OR. Então, nessa primeira linha, nós temos que as duas entradas que eu tenho aqui são iguais a zero. Tá? Logo, esse é o único caso que a minha saída x é igual a zero. Nessa segunda linha, eu tenho pelo menos um valor igual a nível lógico alto, pelo menos um valor igual a 1, que é a entrada B. Então, como eu tenho esse valor aqui, a minha saída vai ser igual a 1. Nessa terceira linha, o que é 1 é a minha entrada A. Como eu tenho novamente pelo menos uma entrada a nível lógico alto, a minha saída aqui é nível lógico alto. E por fim, tá? nessa última linha, as minhas duas entradas são iguais a 1. Então, a minha saída também vai ser igual a 1, porque eu tenho pelo menos uma entrada em nível lógico alto. Tá? Esse aqui é o comportamento dessa função. Em geral, quando nós estamos trabalhando com circuitos lógicos, tá, é muito comum que a gente vai expressar o nosso circuito completo, né, o nosso circuito digital, através de uma determinada expressão. E essa expressão vai levar em consideração essas funções lógicas básicas, ou algumas outras funções que a gente vai vendo mais para frente. Então, a gente precisa expressar, tá, a função lógica OU e todas as outras através de um determinado símbolo. Tá? E é isso que a gente chama de expressão lógica. Então, no caso, a expressão lógica da função OR, ela é escrita dessa forma. Nós temos aqui que a minha saída x, tá, em função das minhas entradas, vai ser igual a A, que é a minha primeira entrada, ou B, que é essa segunda entrada aqui. E a gente expressa esse OU através do mais, do símbolo mais. Então, essa equação aqui, tá? Essa expressão booleana, a gente acaba lendo como sendo x é igual a A ou B, onde o OU vai ser expresso pelo mais. Aqui é importante, tá, a gente já enfatizar que esse mais aqui ele não é a soma convencional que nós temos. Tá? É sempre a soma booleana. E também não confundam com o que vocês já estudaram em relação à soma do sistema binário. Tá? Quando a gente estava estudando soma do sistema binário, nós vimos que quando a gente tem 1 mais 1 é igual a 2, e o 2 a gente expressa como sendo um zero. Isso aqui é no sistema numérico binário. Quando a gente está falando em relação à álgebra booleana, tá? Ou seja, em relação à função lógica ou, quando nós temos 1 ou 1, nós vimos aqui na minha tabela verdade, tá? Que quando eu tenho a primeira entrada é igual a 1 e a segunda é igual a 1, o resultado vai ser igual a 1, ok? Então é importante enfatizar logo no começo essa diferença. Uma coisa é a soma no sistema binário e outra coisa é a soma booleana, tá? De maneira geral, apenas consideram esse caso aqui, tá? Que esse caso eu tirei aqui da minha própria tabela verdade que foi construída e mostrada aqui para vocês. Então, agora que nós já sabemos o comportamento da função lógica OU, nós vamos ver a porta lógica que vai realizar essa implementação, que é a porta OU. Tá? Então, a porta OU é o circuito digital que vai realizar a implementação dessa função lógica. Okay? Para a gente representar essa porta lógica OU, nós utilizamos esse símbolo. Tá? Nós vimos agora no slide passado uma determinada forma da gente conseguir expressar o nosso circuito, tá? Que é através da expressão booleana.
Cada expressão booleana também tem o seu diagrama de circuitos, onde a gente vai desenhando, levando em consideração esses símbolos que vão ser apresentados para vocês. Então, o símbolo da porta OR é esse, da porta OR é esse símbolo que está sendo mostrado para vocês. Então, se vocês verem esse símbolo aqui, com duas entradas, vocês já podem considerar que a minha saída X, tá? Que é a saída aqui dessa porta lógica, é igual a A ou B. Então, o que, inclusive, nós vamos fazendo ao longo das próximas aulas é que a gente vai testando, tá? Eu posso colocar aqui na minha entrada os valores de qualquer valor, tá? Então, se por exemplo, tenho 0 ou 1, a minha saída aqui vai ser igual a 1. E esse 0, em termos aqui de implementação da porta lógica OR, significa que eu tenho um valor ali aproximadamente de 0 volts, tá? E esse B igual a 1 significa que eu tenho um nível de tensão de aproximadamente 5 volts, 4.8, enfim, de 2 até 5 volts. Então, quando nós vamos trabalhar essa construção com circuitos digitais, né, a gente está falando aqui de 0 e de 1, mas vai ser determinado os níveis de tensão. Então, aqui embaixo eu também estou colocando o circuito integrado, que vai realizar a implementação dessas portas lógicas aqui. Então, o mais simples que nós temos é o 74HC32, tá? Que é esse circuito que está sendo mostrado aqui para vocês. Internamente, tá, desse circuito integrado, nós temos aqui 4 portas lógicas OR. Tá? Então, aqui, dependendo da pinagem, a gente vai saber o que eles representam. Para vocês verem essas informações com mais detalhes, é só vocês procurarem o datasheet, tá, desse determinado dispositivo, que é o 7432. Okay? Aqui é só para vocês terem uma ideia de um circuito integrado que vai realizar a implementação dessa função lógica. Então, para a gente ver um determinado exemplo, tá, eu estou trazendo essa questão aqui para vocês, essas frases. Então, imagine que nós temos uma determinada aplicação onde nós queremos modelar a lâmpada, né? A gente quer acender ou apagar uma lâmpada dentro de um forno. E essa lâmpada, ela deve acender em 2 casos. O primeiro é se o interruptor for acionado, tá? Um determinado interruptor que tem ali perto do forno, ou se a porta do forno estiver aberta. Então, em um desses casos aqui, se um deles acontecer, eu quero que a lâmpada esteja ligada. Então, como que a gente vai fazer? Tá? A ideia é, inicialmente, identificar as condições, tá, que vão fazer com que a minha saída fique em nível lógico alto. Então, quais são essas condições? A primeira delas, ó, é se o interruptor for acionado. Então, essa aqui é uma primeira configuração, uma primeira condição. Ou se a porta do forno for aberta. Essa aqui é a minha segunda condição. Então, cada uma dessas condições, eu vou colocar uma determinada entrada para representá-las. Então, aqui eu vou falar que A, né, minha entrada A, significa que o interruptor está acionado. Minha entrada B vai significar, ela vai representar se a porta do forno está aberta ou não. E, por fim, a minha saída X, que é o que eu quero no meu sistema, é a lâmpada do forno, se ela está acesa ou não. É isso que eu quero controlar no final das contas. Então, se eu construir aqui minha tabela verdade, eu tenho essas minhas 2 entradas, A, B, C, e a minha saída X. Então, quando eu coloco A igual a 0 e B igual a 0, isso significa que o meu interruptor não está acionado, tá? E a minha porta está fechada. Por quê? Eu fiz essa nomenclatura aqui, então, se o interruptor estiver acionado, o A significa que é igual a 1. Se ele não estiver acionado, é igual a 0. Aqui, se a porta estiver aberta, significa que o valor de B é igual a 1. Ou seja, se a porta estiver fechada, esse valor aqui vai ser igual a 0. Então, com essa construção, nós temos que o interruptor não está acionado e a porta está fechada. E com essa condição aqui, nós temos que a nossa saída tem que ser nível lógico igual a 0. Ou seja, a lâmpada tem que estar apagada. A próxima condição é quando A igual a 0 e B igual a 1. E nessa possibilidade aqui, eu tenho que o interruptor continua não acionado, porém agora a porta está aberta, tá? Porque é justamente essa condição que eu coloquei aqui. Se a porta estiver aberta, eu tenho que é uma das condições para que a lâmpada fique acesa. Se a lâmpada ficar acesa, o meu X é igual a 1. Próxima condição, A igual a 1 e B igual a 0. Aqui eu tenho que o interruptor realmente está acionado e a porta está fechada.
Porém, se o interruptor estiver acionado, a minha lâmpada já tem que acender. Então, o valor de X é igual a 1. A minha saída é igual a 1, ou seja, a lâmpada tem que estar acesa. E, por fim, A igual a 1 e B igual a 1, eu tenho os dois casos. O interruptor está acionado e a porta do forno também está aberta. Tá? E essa aí também é uma condição que a lâmpada tem que estar acesa. Tá? Então, a gente vê que a forma de modelar desse problema aqui é exatamente igual a uma função lógica OR, tá? Já que o comportamento dessa tabela verdade, no final das contas, ficou idêntico ao que foi apresentado antes para vocês. Nesse slide está sendo mostrado a equivalência elétrica, né, se a gente for considerar as entradas A e B como chaves. Nesse caso, a gente considera a chave estando aberta como sendo igual a zero, né, a minha entrada igual a zero, e a chave fechada como a minha entrada sendo igual a 1. Além disso, a nossa saída, nesse caso, vai representar a lâmpada. Então, se a lâmpada estiver apagada, a minha saída vai ser igual a zero. Se a lâmpada estiver acesa, a minha saída é igual a 1. Então, a gente vai novamente construir aqui a nossa tabela verdade, onde a gente vai colocar as nossas duas entradas e a minha saída. Então, a entrada A vai representar essa primeira chave e a minha entrada B vai representar essa segunda chave. A minha saída X vai representar se essa lâmpada está acesa ou apagada. Então, para a primeira configuração, A igual a 0, B igual a 0, e isso significa que as duas chaves estão abertas, tá? Que é exatamente essa configuração que está sendo mostrada para vocês. Se as duas chaves estiverem abertas, o meu circuito não está fechado, tá? Eu não tenho a passagem de corrente e, consequentemente, a minha lâmpada não vai ficar acesa. Tá? Então, com isso, como a minha lâmpada vai ficar apagada, a minha saída X é igual a 0. A minha outra configuração, eu tenho que a minha chave A, ela continua aberta, dessa forma aqui, porém a chave B, ela está fechada. Tá? Então, é um interruptor aqui acionado. Se eu fechar a chave B, eu vou ter que, através desse circuito aqui, tá? Dessa parte aqui final, vai haver a passagem de corrente e, consequentemente, a minha lâmpada vai ficar ligada. Então, eu vou fechar o circuito quando eu acionar essa determinada chave aqui e, consequentemente, a minha lâmpada vai ligar também, ok? Claro, aqui eu não estou colocando nenhum valor de resistência, tá? Mas a gente tem que ter, né, pelo menos um valor de resistência para controlar a corrente que vai passar aqui, tá? Mas a gente não está entrando nesse nível de detalhes. Quando A igual a 1 e B igual a 0, nós temos que é o processo contrário, ou seja, essa chave A aqui ela vai estar acionada, vai estar fechada, e a chave B vai estar aberta. Então, como essa chave vai estar fechada, eu também tenho a passagem de corrente agora através desse outro caminho aqui, levando em consideração essa chave A. Como eu vou ter, né, o fechamento do circuito, a minha lâmpada também vai estar ligada. E, por fim, o último caso é quando as duas chaves estão fechadas. Tá? Então, a gente vai ter a passagem de corrente levando em consideração os dois caminhos. Né? A corrente vai se dividir entre essas duas malhas, mas, de qualquer forma, a minha lâmpada vai continuar acesa também. Tá? Então, nós temos aqui que o valor da minha saída vai ser igual a 1. Tá? Então, essa aqui seria a equivalência elétrica entre, levando em consideração chaves, né, interruptores, representando as minhas entradas A e B com o funcionamento da porta OR. Até agora, foram apresentados para vocês a configuração levando em consideração apenas duas entradas. Mas a gente pode ter o número de entradas, tá? Não só apenas com dois valores, podem ter 3, 4, enfim, o quanto for necessário. Aqui eu estou mostrando para vocês apenas com 3 entradas. Tá? No caso, eu tenho A, B e C. Aqui nós temos inicialmente a tabela verdade e o comportamento é idêntico à ideia que eu tinha apresentado para vocês. Para que a saída seja nível lógico alto, pelo menos uma das minhas entradas tem que ser nível lógico alto. Então, o único caso que a saída é igual a 0 é nessa primeira linha. Em todas as outras, eu tenho pelo menos um nível lógico alto. C é igual a 1, aqui na terceira linha B é igual a 1, na quarta linha eu tenho dois valores, né? B e C são iguais a 1. Então, como pelo menos uma entrada é nível lógico alto, minha saída já fica nível lógico alto. Tá? Por isso que o restante aqui é tudo igual a 1. E aqui nós temos essa representação em relação à porta lógica OR, levando em consideração 3 entradas. Então, a gente só aumentou aqui uma determinada entrada e o símbolo é o mesmo. Então, nós temos aqui A,
B e C para representar a nossa entrada, a nossa porta lógica OR com 3 entradas, ok? Então, essa é a ideia principal, tá, em relação à porta lógica OR e à função lógica OR.